Exercito análise crítica para a compreensão das diferentes situações. Olá, você está nos 7 minutos. Bem-vindo, bem-vindas, e esse é o tema da nossa conversa de hoje. A pauta aqui é mundo do trabalho e a gente está falando sobre 40 características de um mentor. Essas características fazem parte da autoavaliação que a Academia CI vem promovendo. Se você ainda não respondeu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Antes dessa daqui, a gente já fez 32 características. Se você não acompanhou, vai lá no meu canal do YouTube, aproveita e assina para não perder as próximas, e tem uma playlist super organizada sobre o ser mentor. Tem uma outra playlist que chama Carreira Saudável. No Carreira Saudável, a gente está fazendo a leitura do meu best-seller Carreira Saudável. A gente não tem só essa programação. A gente também está falando sobre programa Liderança Sustentável, toda sexta-feira às 14 horas, em parceria com a Rádio de Valinhos. Episódios inéditos da segunda temporada do podcast Carreiras e Tendências. Nesse podcast, a gente está trazendo histórias que transformam, que é o meu outro livro, o livro mais recente, que traz aí 20 histórias de pessoas incríveis que eu mentorei. Então, se você tem intenção de ser mentor, sugiro a leitura desse livro, porque ele vai mostrar um pouco do propósito de quem realmente quer trabalhar com mentoria. Deixa eu aproveitar e contar para vocês as perguntas anteriores. A gente falou já sobre o desconforto do mentorado com as nossas abordagens. Então, o mentor precisa ter a capacidade de lidar com o desconforto alheio, né? Senão ele não vai conseguir, ele vai ficar refém do seu trabalho. Um bom mentor, ele precisa lidar com o estresse da relação de maneira tranquila e aberta. Então, se você tem a ilusão de que todas as relações não vão ter estresse nem conflito, também precisa desenvolver essa característica para ser mentor. E aí, no anterior, é expressar o desconforto com a quebra de compromissos de mentorado. Então, também nessa questão nós falamos sobre fingir que nada aconteceu, pegar no colo, ou ter atitude de pai crítico, ir lá dar uma espinafrada do seu mentorado, e não é nenhum nem outro. Cada uma dessas perguntas você vai colocar na autoavaliação uma nota de 0 a 5, na qual 0, socorro, nem sabia que isso existia, e 5, ok, sei que isso é necessário. Então, essas características são bastante importantes e são características que a gente também desenvolve na nossa formação de mentores. Sim, a gente está aí com inscrições para a nova turma que começa. Eu vou também deixar o link na descrição desse episódio para você conhecer o que a gente faz na nossa formação. E vamos para o tema de hoje. Exercito análise crítica para a compreensão das diferentes situações. Vamos lá? Sua nota é 0, sua nota é 1, sua nota é 2, sua nota é 3, sua nota é 4, sua nota é 5. Aproveita e coloca aí nos nossos comentários para eu saber qual é a sua nota. Então, qual que é a importância da análise crítica? De um lado, eu não posso entender que o que o meu mentorado traz é 100% verdade. Porque o que falamos é a nossa forma de compreender a realidade. Então, não estou falando que o nosso mentorado é mentiroso, não é isso. É que algo aconteceu, ele compreendeu aquela situação de acordo com o estado emocional dele naquele dia. E aí, de acordo com o estado emocional dele, no dia que ele está te contando, ele está contando o que ele entendeu naquele dia, sendo refém do estado emocional que ele tinha naquele dia. Exatamente, é uma coisa muito complexa. Tudo que a gente fala, e aí por que a gente fala da análise crítica? Primeira habilidade das habilidades do relatório futuro do trabalho, do Fórum Econômico Mundial, pensamento crítico, pensamento analítico. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. Então, assim, eu tenho que saber que a hora que alguém está me contando alguma coisa, tem essas duas variáveis. A dependência do estado emocional de quando ele passou pela experiência e a dependência do estado emocional quando ele está narrando essa experiência durante a sessão. Só que olha que não fica só por aí, porque também depende do teu estado emocional de quem está escutando isso. Então a gente precisa ter análise crítica, a gente tem que solicitar dados, a gente tem que solicitar fatos. Ai, meu chefe me ignora. Ok? Defina como que seu chefe ignora você. Ah, ele não me chama para o almoço, ele chama todo mundo e não chama. Tá, mas então, porque ele não te chama para o almoço, ele te ignora.
E outros momentos, ele te ignora a todo momento? Esse é um pequeno exemplo de coisas que eu ouço ao longo do meu dia. Meu liderado não me respeita, então me conta o que ele faz para você se sentir não respeitado. Então tem toda uma questão de eu conseguir ter um processamento balanceado do que está sendo dito. Conseguir separar o que é fato de opinião. A gente tem uma aula belíssima na formação de mentores para separar o que é fato e o que é opinião. Quanto que os adjetivos nos afastam da realidade. Então, para eu exercer aqui, olha aqui que traz a pergunta, para eu trazer essa análise crítica, eu tenho que tomar muito cuidado com adjetivos. Então, por exemplo, nas nossas formações, a gente fala muito sobre ficar atento para os adjetivos, não só quando o nosso mentorado fala, mas quando a gente também fala. Meu Deus do céu, ele ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro para quem? Para quem ganha um salário mínimo, R$500 é muito dinheiro. Para quem cobra R$2.000 a consulta, talvez R$500 não seja muito dinheiro. Então, que muito dinheiro é isso que a gente está falando? Questão de frio ou calor. Não levei meu filho na natação porque estava frio. Talvez em Manaus, 20 graus seja considerado frio. Talvez lá embaixo no sul do país, não precisa nem ir para um país diferente, mas talvez lá no sul, se as crianças não forem para a natação quando fizer 20 graus, quantas vezes por ano elas vão na natação? Então, quando eu coloco aqui exercita análise crítica para a compreensão das diferentes situações, é isso. É a gente desenvolver nosso pensamento analítico. Então, não é só lá no relatório futuro do trabalho que essa habilidade é necessária, né? Para um mentor, para um líder, enfim, também. Bom, nossa proposta aqui é ficar 7 minutinhos, já deu nossos 7 minutinhos. Então, vou agradecer sua companhia. Lembra pedir 3 Cs para você? Comenta, compartilha, curte. Se fez sentido, principalmente, ajuda a gente a levar esses conteúdos para o maior número de pessoas. O mercado demanda esse amadurecimento e a gente está aqui a serviço dele. Quero te agradecer sua companhia. É muito bom a gente estar aqui nesses 7 minutos juntos e termino desejando que você faça boas escolhas ao longo do dia, porque seus resultados e os resultados dos seus mentorados dependerão delas, tá bom? Até amanhã!